Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam contigo, sejam com a tua família, sejam com as nossas igrejas, toda e qualquer igreja que prega o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É claro, em especial, para a Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, igreja da qual fazemos parte e temos a alegria de servir ao Senhor lá com todos os nossos amados irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre o breve catecismo de Westminster. Caso você nunca tenha ouvido falar que as igrejas protestantes, evangélicas, e no nosso caso a presbiteriana, possuem um catecismo, por favor não se escandalize. Isso é coisa de cristão, isso não é coisa de uma denominação cristã específica. Desde os primeiros séculos da era cristã, os cristãos aprendiam da Bíblia através de perguntas e respostas. Isto é o catecismo, a forma em que os primeiros cristãos assim ensinavam a palavra de Deus à sua família, principalmente às crianças, e as crianças também aprendiam para, ao chegarem à idade adulta e constituírem família, também poderem levar adiante este ensinamento. Nós que somos reformados, presbiterianos, quando fomos recebidos na igreja da qual fazemos parte, nós prometemos ali fidelidade à Bíblia Sagrada como única regra de fé e de prática, e também recebemos os símbolos de fé, do qual faz parte este catecismo, o breve catecismo, junto ao catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. Recebemos então estes símbolos como uma exposição verdadeira das principais doutrinas bíblicas. Sem mais delongas, vamos lá à pergunta número 4. Quem é Deus? A resposta do catecismo é que Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Talvez você possa pensar, mas como que os seres humanos conseguem definir quem é Deus? Somente através da própria palavra de Deus. E é por isso que cada pergunta do breve catecismo, ela é referenciada através de vários textos bíblicos. E eu quero te convidar a examinar comigo o primeiro texto bíblico, que está lá no Evangelho de João, capítulo número 4, versículo número 24. Aquele texto onde o Senhor Jesus mesmo, conversando com a mulher samaritana, nos traz ali uma definição de Deus. Versículo 24 do capítulo 4 do Evangelho de João diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É claro que o Senhor Jesus se refere ao Pai, mostrando então que o Pai é espírito, e não somente na sua essência o Pai, mas a Trindade. Jesus Cristo é o Deus encarnado, mas o Deus essencialmente é espírito. Por isso então que Jesus o define assim. A segunda referência está lá em Malaquias, capítulo número 3, versículo número 6. Te convido a abrir a palavra, ou pelo menos anotar as referências, para que você mesmo consulte e possa aprofundar os seus estudos, é claro, contando com a iluminação do Espírito Santo, porque somos dependentes dele sempre. Malaquias 3, verso número 6, nos diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Estamos aqui já dentro da resposta do catecismo, mostrando a imutabilidade do ser de Deus. Mostrando então que este ser que é espírito, que é infinito, que é eterno, é também imutável. A terceira referência que eu quero te convidar a abrir a palavra está lá no Salmo número 147, no versículo número 5. Salmo 147, verso número 5, assim diz a santa palavra do Senhor: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Grande é o Senhor nosso e todo poderoso, ele é muito poderoso, e o seu entendimento não pode ser medido por ninguém. Não há criatura nesta terra, nem os próprios filhos de Deus, que consiga medir o entendimento do Senhor, a sabedoria do Senhor.
O quarto texto está lá em Apocalipse, capítulo número 19, verso número 6. Apocalipse 19, verso número 6. Na revelação de Jesus Cristo a João, lá na ilha de Patmos, assim nos é dito. João declara e escreve: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Na revelação que João recebe de Jesus diretamente, ele ouve as vozes louvando ao Senhor, vozes de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, aquele que é o Todo-Poderoso. Então você começa a perceber, e nós estamos apenas na quarta referência, ainda há algumas, que a própria Bíblia deixa clara o ser de Deus, não é? E a definição de quem é Deus. Então a gente não pode fugir daqui. Eu posso tentar imaginar e até dizer: olha, eu acho que Deus, mas a verdade é que o meu achar não agrega em nada para a igreja de Cristo. Aquilo que nos edifica é a palavra do Senhor, e esta sim deve ser seguida, ensinada, apreendida, para que a igreja do Senhor seja edificada. Quinta referência, Isaías capítulo 57, verso número 15. Isaías 57, verso 15. Vou correr um pouco aqui porque são muitos textos, mas a gente precisa ir a cada um. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Revelação do próprio Deus através da boca do profeta Isaías, este que é o alto. Se você está acompanhando na Bíblia, você vai ver que estas referências aí, estas palavras, os nomes do nosso Deus estão em letra maiúscula. Alto, sublime, aquele que tem o nome de santo. Ele assim nos diz: habito no alto e santo lugar, mas ele também escolheu habitar no coração contrito e abatido, naquele que está ali abatido de espírito, para que ele possa nos vivificar o espírito e assim vivificar o coração de todos que estão em contrição na presença do Senhor. Sexto texto, Deuteronômio 32, verso número 4. Deuteronômio 32, verso 4, nos diz assim a palavra: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Eis a rocha. Irmãos, que palavra maravilhosa revelada por Deus a Moisés, escrita para cada um de nós através da inspiração do Espírito de Deus para a nossa edificação. Jesus, o Espírito Santo, o Deus eterno, Ele é a nossa rocha. Quando te perguntarem quem é Deus, você já tem várias referências bíblicas para poder explicar e, é claro, pedir a iluminação do Espírito Santo para que esta pessoa venha a entender. Romanos capítulo 2, verso número 4. Romanos capítulo número 2, verso número 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É este Deus bondoso, conforme a resposta aqui da pergunta 4 nos diz ser, que nos direciona até mesmo ao arrependimento. Muitas pessoas pensam que é o arrependimento que nos salva. Não, não é. O que nos salva é crer no Senhor Jesus. Mas quando cremos nele, ele nos leva ao arrependimento das nossas obras mais, aquilo que nós cometemos quando éramos velho homem. Bom, vamos lá então, a última referência, ao Salmo 117, versículo número 2.
Salmo 117, verso 2. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Esta misericórdia do Senhor é muito grande, e ela tem nos alcançado, e a fidelidade do Senhor, ela é eterna, ela subsiste para sempre. Mas é necessário que nós compreendamos do que se trata esta fidelidade. O Senhor Deus, ele não é fiel a nós, ele é fiel à sua própria palavra. O Senhor Deus não é fiel a um povo, o Senhor Deus é fiel às promessas que ele fez a este povo, do qual fazemos parte. Quando nós entendemos isso, nós vivemos de uma maneira mais tranquila a confiar, a caminhar, a adorar, a viver para o Senhor. Há algumas perguntas aqui que Leonard Van Horn, que é o autor do livro, que tem nos orientado aí também durante este estudo do Breve Catecismo, ele faz algumas perguntas que nos ajudam a também caminharmos em mais entendimento de forma esclarecedora. Primeira, por que esta pergunta é tão fundamental para a alma do homem? Ou seja, por que a pergunta quem é Deus é tão fundamental para a alma do homem? É essencial porque lá em Hebreus 11, capítulo 6, a palavra declara: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Se o homem pode aceitar as primeiras palavras da Bíblia, ou seja, no princípio criou Deus, ele está na rota certa, porque essa é uma verdade da qual todas as outras verdades dependem. O nosso Deus é Deus Criador. Segunda pergunta que ele nos traz: como podemos aceitar e conhecer plenamente essa verdade básica? Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, revela Deus a nós, e é somente por meio de Cristo que podemos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esta palavra está lá no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 18. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João também, capítulo 14, verso número 6. Outra pergunta, à luz da pergunta número 4, que é: quem é Deus? Com que atitude devemos nos aproximar de Deus? Devemos nos aproximar dele como o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Uma certa igreja tinha escrito na parede, à vista de toda a congregação, as palavras: sabei na presença de quem estais. Isto levava aquele povo à reflexão e, é claro, a uma total reverência diante da solene presença do Deus Altíssimo. Devemos sempre nos aproximar dele no pensamento, nas palavras e nas ações, reconhecendo que ele é tudo o que a resposta a esta pergunta declara que ele é. Quais são as respostas? Estão nas referências bíblicas que nós já lemos, e eu vou repetir aqui para a gente meditar. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Os atributos de Deus então são imutáveis. Ele nunca vai deixar de ser sábio, esta sabedoria nunca diminuirá, ele nunca deixará de ser o Todo-Poderoso, ele nunca deixará de ser santo, 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 nunca deixará de ser justiça, de ser a bondade e a própria verdade. Seguindo adiante então, Leonard Van Horn nos traz a outra pergunta: o que significa a afirmação Deus é Espírito? A afirmação que o Senhor Jesus fez lá em João 4, verso 24. Significa que ele é invisível, sem corpo ou partes do corpo, não como homem ou qualquer outra criatura. Citação da ata da Assembleia lá de Westminster, onde foi confeccionada tanto a confissão quanto os catecismos. Então a gente sabe que o nosso Deus, ele é invisível. Irmãos, a gente sabe que o Senhor Deus, ele se apresenta a nós de maneira física na pessoa de Jesus. Não a nós nos tempos de hoje, mas, é claro, nos tempos em que Jesus esteve aqui na terra. E este Jesus, que ressurgiu em corpo após a sua morte na cruz, um dia virá e todo olho o verá, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. Quinta pergunta: na teologia, qual o termo que empregamos para as palavras usadas para descrever Deus? Chamamos estes de atributos de Deus.
e os separamos entre atributos incomunicáveis e comunicáveis. Por que então é separado desta forma? Nós os separamos assim porque os atributos incomunicáveis não se encontram em nenhuma das suas criaturas, nem aquelas criaturas que já receberam o Senhor Jesus como Salvador, o nosso caso, em que agora não somos mais somente criaturas, mas somos filhos e filhas do Deus eterno. Existem atributos do nosso Deus que são incomunicáveis, ou seja, intransferíveis, que nós não passamos a receber quando cremos nele. A sua infinitude, a sua eternidade e a sua imutabilidade. A eternidade de Deus, a infinitude de Deus e a imutabilidade do Senhor permanecem sendo atributos somente dele e, é claro, das outras pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já os seus atributos comunicáveis são encontrados em algum grau no ser humano. Quais são estes atributos? O seu ser, a sua sabedoria, o seu poder, a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade e a sua verdade. O seu ser porque ele escolheu habitar dentro de nós, através do Espírito Santo. A sua sabedoria porque está disponível a nós através da palavra de Deus. O seu poder porque a igreja do Senhor é revestida com autoridade e poder para pregar o Evangelho. A sua santidade porque ele nos ordena sermos santos como ele é e nos dá condições para isso, através de uma vida íntegra, de piedade, de conhecimento e prática da palavra. Seguindo adiante, a justiça de Deus na pessoa de Jesus, que nos faz justos diante do Pai, e a bondade de Deus e a verdade, que é o próprio Deus, que estão em nós para que possamos amar a este mundo, na verdade as pessoas deste mundo, amar ao próximo e evangelizarmos e irmos por todo o mundo pregando este evangelho. Quero te convidar ainda para que você reflita comigo que é óbvio que no ser humano estes atributos são indistintos, limitados e imperfeitos quando nós os comparamos ao próprio Deus. Para a nossa reflexão final aqui, concluindo, eu quero ler para você o texto que Leonard Van Rohr nos deixa aqui no seu livro. O nome do texto é A Adoração de Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estas palavras ditas por Jesus para a mulher junto ao poço são palavras para hoje. Há muito culto acontecendo hoje, mas examinemo-nos. Será que nosso culto é culto verdadeiro? O ser humano foi criado para a comunhão com Deus e o culto a Deus ocupa uma posição prioritária para a obtenção dessa comunhão. Como podemos adorá-lo em espírito e em verdade? Somente quando o adoramos com o conhecimento daquilo que ele é salvadoramente em Cristo para o benefício de pecadores perdidos. Quando há esta percepção na alma individual, é possível a pessoa começar a adorar a Deus conforme a vontade dele. É então que a alma poderá dizer como Moisés: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? É só quando o homem é salvo por meio da fé pessoal em Jesus Cristo, que ele pode se aproximar de seu Criador com a atitude certa na adoração. Em meios presbiterianos, muitas vezes se ouve a acusação de que o culto é muito frio, muito formal. Se isso é verdade, será que a razão não se encontra no fato de o povo de Deus ter deixado de adorar em espírito e em verdade? Muitos sentem que o culto diz respeito a cerimônias ou observâncias visíveis. De fato, muitos têm a tendência de sentir que é difícil prestar culto sem um templo bem ornado e linda música. Não nos esqueçamos de que o culto a Deus é espiritual. E aqui as minhas palavras, é por isso que pode ser realizado em qualquer lugar. Inclusive aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde você quiser e onde você puder, você deve prestar culto ao verdadeiro Deus. Seguindo aqui então, irmãos, não nos esqueçamos então que o culto a Deus é espiritual. João Calvino declarou: se manifestamos uma reverência apropriada a Ele,
preferindo antes a vontade dele à nossa, segue-se que não há outro culto legítimo que se possa prestar a ele, senão a observância da justiça, da santidade e da pureza. Pouco tempo atrás, diz Leonard Van Horn, estive num templo que era uma réplica da primeira igreja presbiteriana estabelecida na comarca de Claiborne, estado de Mississippi. Uma simples construção de toras com um púlpito artesanal é tudo o que o crente vê. O pensamento me veio que, afinal de contas, a adoração verdadeira tem que ver com o nosso reconhecimento da grandeza do soberano Deus. Quando compreendemos quem Ele é, quando nossa vida honra a soberania dEle, quando entendemos que somos criaturas pecadoras, remidas pelo sangue do Cordeiro, é então que estamos mais perto de poder adorá-lo como devemos. Arthur W. Pink, grande pregador americano, nos diz que a nossa atitude para com um Deus onipotente e soberano deve ser de temor piedoso, obediência absoluta, resignação completa e profunda gratidão e alegria. Essas características de uma pessoa renascida lhe darão a possibilidade de adorar em espírito e em verdade. Irmãos, a preciosa palavra de Deus nos constrange. As revelações que a Bíblia Sagrada tem acerca do próprio Deus, que é em última forma o próprio escritor dela, porque foi ele quem inspirou os autores, nos mostra que temos como adorá-lo, temos como saber quem Ele é dentro daquilo que nos é proposto, daquilo que nos é revelado. Aquilo que não nos é dito é porque nós não precisamos saber, nós não precisamos conhecer e não há por que estarmos ansiosos, exceto aquela boa ansiedade que faz com que a igreja do Senhor diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ansiamos pela vinda de Jesus, deste Deus imutável, deste Deus infalível, deste Deus que a cada dia se preocupa conosco. Mas a pergunta que eu queria deixar para a sua reflexão e desafio neste final de estudo é a mesma pergunta, mas que você responda com suas próprias palavras. Quem é Deus na sua vida? O que Ele representa para você? Se alguém te perguntar e você não tiver acesso às referências bíblicas, como que você vai explicar que você ama este Deus? Este é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. E este exercício está ligado à evangelização. Quando nós evangelizamos, muitas vezes somos questionados. Me explica aí, que Deus é esse? Me explica aí por que é que Jesus Cristo, sendo o Todo-Poderoso, sendo o imutável, o infalível, sendo o eterno, sendo infinito, escolheu vir à Terra e estar limitado a um corpo humano.